Olá, esse é o Talk Civil, podcast da Engenharia Civil. Meu nome é Antônio. Hoje estou aqui com o Dr. Rafael Espíndola, mestre Noan. E hoje o nosso tema vai ser arquitetura social. Bom, inicialmente eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a arquitetura social, só para a gente entender o ponto de vista aí individual de cada um de vocês sobre o tema. Noan, acho que pode começar com você. Você é o convidado. Né? Eu tô compondo a mesa. Olha, eu acho que a nossa premissa de discussão tem que ser, antes de tudo, entender o que é a arquitetura. Né? Porque falarmos de arquitetura social é entender já uma categoria da própria arquitetura. Né? E vou usar para isso um conceito que caiu na boca das pessoas, está na moda aí, em relação à arquitetura hostil. Tem se falado muito, eu tenho visto nas redes sociais, especialmente com a popularidade da lei do padre Júlio Lancelotti, né, que deu evidência para esse nome, né, arquitetura hostil. E o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, já há algum tempo, inclusive na presidência anterior, ele tem gerado um movimento nas suas próprias redes para que a gente pare de usar essa terminologia, arquitetura hostil, porque ela não é só errônea, mas ela é semanticamente incorreta. Não tem como uma arquitetura ser hostil, porque a definição de arquitetura é uma ação que melhore a qualidade de vida das pessoas no espaço, no lugar. Então, quando o pessoal, a partir do padre Júlio Lancelotti, que de fato fez o que fez lá, e é muito importante a ação dele, nessas construções que a gente vê na cidade, bancos que têm umas pedras, embaixo de viadutos eles também edificam, né? Que claramente tem intenção de impedir as pessoas de usar, né? Bancos, por exemplo, eu tenho visto, inclusive na Europa isso é uma tendência, bancos com movimento. A intenção é que ninguém deite nesse banco, que ele seja só para sentar. Né? E é uma forma de conduzir as pessoas. Sim. Quando se trouxe isso para o universo da arquitetura, fez parecer que a nossa profissão tem a capacidade de fazer mal para as pessoas. Né? E isso reflete o erro do conhecimento de arquitetura. É uma maneira pejorativa de tratar. Exatamente. E que, inclusive, diminui, né? Tira o significado já tão difícil de se implantar, que é da função da arquitetura. Né? Bom, dito isso, aí a gente pode então pensar, e o que é então a arquitetura social? Então eu parto do princípio que é a ação de um profissional que quer melhorar a qualidade de vida das pessoas em um local, em um lugar. Quando ela se torna social, é quando esta mesma ação, ela se direciona agora para um grupo especificamente, aquele grupo que, do ponto de vista das políticas públicas, não tem acesso ao que uma minoria, por exemplo, na cidade tem acesso. Qualidade de vida, espaço para ir e vir, etc. Então, a arquitetura social, ela permanece na premissa de que eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, mas ela soma-se a este público, né, que não tem acesso às demandas. Então, ela está intimamente atrelada à política pública. Sim. E para você? Então, acho que um papel... A gente está aqui num podcast de engenharia, né? A gente, quando vai fazer a formação de vocês, né, a gente já tem um nível de disciplinas tão reduzido na área da arquitetura e existe sempre um clima ali de um pouco de rivalidade entre os dois cursos, né? De não andar junto, de não caminhar junto. E a gente está vendo que a gente está tentando cair por terra esse tipo de definições. Onde, por exemplo, hoje, quando a gente fala em sala de aula, a gente tenta reforçar o papel da parceria entre os dois. Sim. E eu acho que mais importante que isso é tentar trazer para vocês essa parte da arquitetura social, né? Que é uma premissa tão importante dentro da comunidade como um todo, e como que isso vocês, engenheiros, podem de alguma forma estar auxiliando, né? Porque muita gente confunde, né? Tem gente que procura o arquiteto, tem gente que procura o engenheiro. E como que a gente pode olhar, ter um olhar
para essa parcela da população. E, na verdade, boa parte dessa população é sempre escanteada. É escanteada pelo poder público, é escanteada pela sociedade. De maneira, né, de quase todas as maneiras ali, eles são colocados à margem. E aí, como você, profissional, quando vai executar uma certa edificação, seja ela pública, privada, você pode estar olhando para essa população. Então, quando a gente tenta trazer essa parte da arquitetura social para tentar clarear um pouco a mente de vocês, é que pelo menos vocês tenham um certo olhar de que tudo que vocês produzem e impactam de alguma forma a cidade tem que ter um certo olhar. Porque se você faz uma via, se você faz uma calçada que possa impactar, ou se você faz uma edificação nova ou uma reforma, de alguma maneira aquilo ali vai ser utilizado por uma parte da população. E se for essa parte da população que precisa desse apoio, vocês têm que olhar com um certo carinho. Então, acho que quando a gente olha a arquitetura social, e o Noam traz muito o caso do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, a gente reforça esse olhar, né? Como isso se torna importante e o papel do engenheiro também tem que estar com um olhar para esse viés. Sim. E a gente vem de governos aí que vão alternando formas de trabalhar com essa população e todos os profissionais que saem, a gente espera que tenha pelo menos esse olhar, né? Ter um olhar um pouco mais crítico. Sim. Hoje em São Paulo, você pega um exemplo de uma cidade, uma grande capital, você pega aí uma população muito grande de famílias carentes, né? Famílias que vivem, às vezes, até mesmo na linha da miséria, normalmente. Famílias, rua, em condição insalubre, em favela, em lugares que realmente tem uma necessidade muito grande. E o Noam falou uma questão também que é uma questão política, né? Querendo ou não, acaba que como se fosse um jogo político. Não sei se é porque eles acham que não é interessante abrigar essa população, ou não sei bem. Mas igual você pega em exemplo, prédios que estão abandonados. Por que não reabilitar esses prédios e colocar essas famílias ali? Não é interessante financeiramente, não é... né? Se a gente for entrar no mérito, por exemplo, de habitação, tudo que eu acho que todo mundo olha no primeiro olhar para habitação, né? Para casa. Uhum. Quando você vê esse movimento, vamos fazer casa popular. É construir uma casa. Sim. Não tem um outro olhar. Ninguém pensa num outro viés que não seja construir. E aí a gente entra. Por que faz isso? Por que os governos entram nesse mérito, né? Então a gente tem que começar a tomar cuidado nesse olhar, né? Você sabe que eu até pessoalmente, eu venho de uma formação não só profissional, né? Como pessoa também, que tende a fugir dessas classificações, né? Uhum. Por exemplo, arquitetura sustentável, né? Há 10 anos atrás... foi um pouco mais, 20 anos atrás, foi uma enxurrada desse tipo de empreendimento no Brasil e no mundo. Telhado verde, né? E exatamente. Telhado verde, reuso de água, placa solar de aquecimento de água, né? Não fotovoltaica. Né? Isso, não a fotovoltaica. E aí, esse movimento descaracterizou o que é sustentabilidade. Porque uma boa arquitetura... há 4.000 anos é sustentável. Sim. A origem, né, o cerne do que seja uma boa arquitetura, ela já é sustentável. E, para mim, portanto, já é social. Né? Realmente. Então, pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade. Nós estamos num contexto em que, para ser vendável, as pessoas estão agregando tem que ter nome de alguma forma, né? E neuroarquitetura, e bioarquitetura, e longe de mim negar a existência de todas elas, né? Não é nesse sentido. Mas penso eu que é a nossa dificuldade de compreender o que é essencial. E eu estou dizendo isso porque você falou da solução ser construir, né? Essa é uma falha nossa, geracional, de achar que a solução do mundo é construir. Às vezes apenas reabilitar, reformar um prédio, formar um local já seria o suficiente. Você pega aí prédios em São Paulo de 10, 15 andares, estão desocupados. Sim. Então você poderia pegar ali um exemplo, colocar um andar, uma creche, pegar um outro andar, colocar ali um posto de saúde. Igual tem um edifício em Brasília que ele foi construído dessa forma. Dentro do edifício, acho que é Pedregulho, não me recordo o nome dele ao certo. Mas ele, dentro desse edifício, tem creche, tem espaço para posto de saúde, que eles usaram para colocar as famílias que ajudaram na construção e desenvolvimento da cidade. Sim. Então, acaba que... Isso pede, Antônio, a presença do profissional, porque, às vezes, a solução mais óbvia é a construtiva, mas não quer dizer que é a melhor.
né? A Europa tem passado por isso, especialmente nos seus planos de preservação, patrimônios tombados e tal, né? Acreditando que, às vezes, é melhor construir um novo anexo, né, e deixar o original daquele jeito. E eu me lembro, eu não vou recordar qual é o escritório, mas que a solução que ele deu para uma escola, a escola tem 400 anos, né? Então, já mudava a realidade das salas, a quantidade de alunos e tal. Até mesmo a arquitetura, assim, por mais que ficou aquela arquitetura clássica, já Em todos os sentidos, mudou né? tudo. A mesma distribuição, salas de tamanhos variados, enfim. E aí procurava um escritório, e esse escritório demorou alguns meses para dar um retorno. Quando eles voltaram, a solução simples para resolver o congestionamento nos corredores durante os intervalos, dado pelo escritório, foi intercalar os intervalos. Então, o que seria assim, ó, o primeiro período tem intervalo às 7h30, o segundo período intervalo às 8h, sem nenhum tipo de intervenção. Nenhuma intervenção construtiva, né? Apenas... E alguém diria assim, ó, mas é um arquiteto? Porque o arquiteto, ele entende o funcionamento do lugar. Ele compreende a dinâmica daquele espaço. E ele pode atuar em todos esses níveis, sem necessariamente. E eu me lembro que tinha uma fortuna já disponível, porque o prédio era tombado, existia uma associação para esse prédio, e eles simplesmente não gastavam absolutamente nada. Ou seja, entra também o interesse, novamente, o interesse político, né? Acho que quando você tira uma brecha dessa, às vezes você tira aquela brecha também de desviar uma parte da verba, que muito acontece. E eu costumo brincar com os arquitetos que eu conheço, as arquitetas que eu conheço, que arquiteto é um psicólogo também, né? Basicamente. Com certeza. Então você tem que ter essa, como que se diz, esse contato com o seu cliente, esse contato com quem está te procurando para você entender a real necessidade. Às vezes a pessoa falou, a pessoa está te procurando, eu quero fazer uma puta de uma reforma aqui porque não está dando, tem que expandir, quebrar a sala, aumentar. Não, só intercala os intervalos. Pronto, já é uma... É uma solução, sabe? Mas eu acho legal, né? Porque ainda vende que a inteligência artificial vai vir superar tudo, né? Que ninguém vai precisar. Aí você entra lá num site hoje e compra um projeto. Você vai lá e escolhe, casa, 3 pavimentos. Não, então tá, paga essa taxa que o projeto é seu. E aquilo serve pra todo mundo. Como é que chama aquele né? famoso, aquele projeto? Como é que é? Não vai divulgar, né? Meu projeto pronto. Eu acho que é uma coisa. Projetos prontos. Sério, é mesmo? Tem, você entra lá, você galpão, casa. Você recebe até RT. Você paga, recebe até RT. Aí é onde entra, cadê a responsabilidade profissional dentro disso? Não sei se é um site feito por um engenheiro ou por um arquiteto, mas independente de quem for. Tem RT, né? Onde tem um responsável por trás. Pois aí, cadê a responsabilidade? Assim, não falo nem da questão do documento, mas cadê aquela ética profissional por detrás disso? É onde, para mim, a gente perdeu a essência da arquitetura. Porque, neste caso, eu tenho uma arquitetura focada em produto. Eu tenho um produto e esse produto é comercializável, sabe? Mas nós já entramos numa dimensão, e estou falando nós dessa geração mais recente, de que a arquitetura é um processo. É um processo que vai não só otimizar custos, não só viabilizar sonhos, sabe? Mas também tornar aquilo que é o anseio do cliente, né? Você falou em arquiteto ser psicólogo. Não é psicólogo no sentido de resolver as dificuldades. É que ele precisa entender o que está por trás das necessidades do cliente. É por isso que a arquitetura social ela tem que ter dimensão pública. Porque não é a necessidade de uma família. É de uma sociedade social. Exato. Que é excluído. Caldas Novas é claramente esse cenário, né? Sim. Se você desenhar geograficamente, você consegue passar uma linha. A cidade do turista, a cidade do povo, sabe? E como é que... A gente ainda estava rindo disso esses dias, né? Como é que isso se relaciona, né? Porque aí eu tenho uma cidade fragmentada, socioespacialmente fragmentada. Sim. Eu, que sempre frequentei Caldas como turista e passei a frequentar Caldas como profissional, hoje percebo claramente essa linha. Você vê essa distância de lados, né? Vamos dizer assim. Sim. Hoje, assim, eu vim para Caldas Novas há
15 anos atrás, mais ou menos. E já deu para ver uma grande evolução em um cenário e uma desinvolução do outro. Eu pego, por exemplo, que eu vou muito para Catalão. Gente, Catalão é uma cidade muito mais bonita que Caldas Novas. E Caldas Novas é uma cidade turística. É a maior instância hidrotermal. Tem uma renda, tem né? uma Poderia renda ser muito grande. muito mais... E você vai lá, você vai na entrada da cidade, você não vê uma árvore. Foi um tema discutido em uma das nossas... Não tem árvore, você tem o quê? Palmeira só. E acabou. É isso. As árvores que tem, eles cortam, porque não é interessante, né, para eles. Olha, eu não estou preocupado com isso, gente. Tem se tratado árvore como equipamento urbano. Você trata ela igual poste, banco e lixeira. Não, gente. A árvore é uma espécie viva, fundamental para a manutenção da nossa vida. Sim. A ONU preconiza que cada cidade deveria ter pelo menos uma árvore por habitante. O ideal, 3 por habitante, para que a gente pudesse manter qualidade de vida. Sim. E o que está acontecendo é justamente o oposto. É um retrocesso no que... a gente não pode nem falar, né? Porque quem quer vender, que é sustentável, e que ele fala, não, vamos arrancar aquela árvore que não me interessa daqui e vamos colocar em outro local. Simples assim, Aí você né? pega aqui numa cidade de Caldas Novas, não tem uma tecnologia que você vai realmente retirar a árvore de uma raiz. Mesmo se tivesse, gente, não tem... E não é nem precisa viável. muito, não precisa muito. Eu participei da requalificação enquanto arquiteto. Nessa ocasião, eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, em Uberlândia, da requalificação da principal via da cidade. Na Rondon Pacheco? Na Rondon Pacheco. Muito trabalhosa, porque ela ia reduzir de 4 pistas para 2, e aí a gente ia inserir tanto ciclovia quanto uma faixa de jardim. E a ideia era a gente resgatar, assim, integralmente as espécies dos canteiros que iam ser retirados. E eu me lembro que a população só começou a entender que estava, de fato, alterando a paisagem quando essas árvores não eram cortadas, e sim removidas. Removia, né? do solo mesmo. Muda a estratégia. E aí, eu ainda não tinha conhecimento suficiente desse transplante. Eu me lembro que plantou-se em alguns parques. Eu era responsável por esses parques. E eu comecei a ver elas floridas. E eu falei assim, olha que beleza. As árvores adoravam, né? E aí uma bióloga, que na ocasião era minha chefe, falou assim, Noah, você está muito enganado. A árvore está fazendo isso aí porque ela sofreu um estresse tão grande que ela está soltando as flores dela para ela garantir que outras árvores nasçam porque ela está em risco de morte. Sabe? Entendi. Então, veja, o desconhecimento fez com que a população falasse, olha que beleza, salvamos um monte de árvore. Mas, né? na verdade... muitas Muitas provavelmente... Sim, perdemos 30%. Em torno de 30% na meta de 100, perdeu-se 30%. Ainda foi um lucro. Mas aqui em né? Caldas não tem nem meta, eles perdem 100%. Porque aqui é poda. Né? Aqui você corta a árvore. Aqui literalmente você corta, vai cortando até chegar na raiz e arranca a raiz, que é mais fácil para Eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho descortinado isso, entendendo essa região, porque as pessoas me lembram que eu sou forasteiro, né? Sou mineiro, e as pessoas sempre falam, porque você é forasteiro, mas eu estou com uma grande preocupação, porque eu não vejo isso no discurso público. Sabe? Não existe. E na região, não estou falando só de Caldas, não, sabe? Na região, inclusive, existe um argumento de manutenção. Vamos tirar árvores, sabe? Como se uma nova árvore, quando você plantou, ela passasse a ser útil, sabe? Não, ela vai demorar 10, 15 anos. Às vezes, dependendo da espécie, até mais, para poder surgir um efeito positivo na região. E isso é social. Isso é social. Entende? O alcance disso que a arquitetura social não é fazer conjunto habitacional, sabe? É entender a sociedade, e estamos aí, a iminência de 83% da população mundial morando em cidades. Sim. Sabe? E nós não estamos percebendo que isso é o nosso lugar, é onde a gente está. Eu vi uma pesquisa recente que fizeram que nas capitais do Brasil, onde o local que mais desmatou foi o local que mais aqueceu, que foi no caso Belo Horizonte. Olha aí. Foi o lugar que mais teve poda de árvores e foi o lugar que, comprovado cientificamente, que foi o lugar que mais aqueceu. Exato. Então, é assim, a sensação térmica aumenta, aí vem aquele desconforto. Então, realmente é uma questão social
gigantesca, não vai atingir apenas uma parte da população, né? Assim, a jeito poda da nenhum, árvore não porque vai esse atingir só o calor pobre. não é pra pobre. Não vai atingir só o pobre ou só o rico, vai atingir toda uma sociedade. Mas realmente Caldas Novas tem esse defeito, né? Eu nunca vi isso numa cidade Eu não posso turística. falar das políticas públicas na cidade neste sentido, sabe? Não posso mesmo. Mas eu tenho percebido um distanciamento sociocultural desta ideia. As próprias praças estão deixando de ser espaços verdes para se tornarem espaços públicos áridos, sabe? Eu não sei se foi com você que a gente estava falando sobre as esplanadas que o Niemeyer sempre... Não foi com você não, né? Não. Eu não me lembro, foi com um aluno, e ele dizendo isso para mim, mas o Niemeyer, que vocês tanto adoram, ele adorava colocar... E isso está marcado nos projetos dele, né? Mas ali há uma intencionalidade. Ali há uma intenção clara, sabe? Nós não estamos falando que toda praça tem que ser igual, sabe? Mas é que a função da praça, ela é, acima de tudo, de um espaço verde, de respiro, sabe? E isso não é de agora, né? Desde as cidades jardins, né? Nós estamos falando de praticamente 200 anos. A gente não tem noção do tamanho do Central Park na escala de Nova York. Todo mundo acha que é uma grande praça, Não. sabe? E ele é gigantesco. Ele é gigantesco, mas ele é... Se eu não me engano, tem até zoológico dentro dele, não tem? Mas muito, mas tem vários equipamentos, inclusive de função pública, porque a função do Central Park é ser um mínimo de equalizador do calor que a cidade gera versus a área central, como parte da cidade de Jardins. Mas, no fim das contas, eu penso assim, então tá, nós vamos continuar concretando, E pinta de azul. Então, aí você pega, por exemplo, ó, o pessoal não vai conseguir ver, né? Mas olha que legal essa postagem aqui no Twitter. Hã? Dá pra ver? Essa postagem aqui, onde eles mostram diversas cidades ao longo do mundo, mostrando as cores, como as cores, as cidades, elas são características. E aí você pega algumas cidades que são bem características de construção e tal, mas aí a gente tem, né, o quanto verde tem em algumas capitais, em algumas cidades. Aí você vê o impacto, por exemplo, essa aqui de Sapporo, no Japão. Esse corredor, né? E eu acho Central engraçado Park. que, igual, o Japão, ele tem essa... Eles têm essa cultura de cuidar do meio ambiente, né? Tanto é que já vi imagem de... Nossa, ideia é bonita, hein? Renascentista. E eles têm... Tanto é que, se eu não me engano, tem um lugar lá que... O que me estranha, gente, é Goiânia ser uma cidade referência mundial. Sim. Ganha prêmio direto, é premiado, é citado, né? E nós não temos a extensão dessa política estadual para os municípios. Não tem. Sabe? Como é que isso não alcançou a gente? Porque acho que é Maringá... Você te me mandei, mandou né? esses dias, Maringá foi eleita a cidade mais arborizada, né? É aquela que você... Aham, te mandei. Nossa, não, aquilo lá é... Veja. Foram 150 mil árvores plantadas, não foi? É óbvio que a árvore vai ter um problema de manutenção. Porque tudo que é vivo pede manutenção, sabe? Mas se eu aceito que as pessoas não concordam que há aquecimento global, eu aceito que as pessoas, né, tem gente Muita que gente não concorda, né? Que não com aquecimento existe, que é global. uma invenção... Terra plana, né? Terra Tem gente que é plana, terra plana. E por aí vai. Mas eu não aceito que andar debaixo de uma rua arborizada é tão quente quanto andar numa rua não arborizada. Porque aí é um fenômeno empírico. Você anda, nossa, aqui tá muito mais fresco, Não, sabe? A quantidade de pesquisas que você já vê ali do pessoal pegando aquele termômetro Eu acho que são a 7 laser, graus. colocando no asfalto com a grama, ou na grama, no asfalto e na sombra de uma árvore. É uma diferença... Até mesmo onde tem grama, é tão quente quanto... Opa! Vontade de falar, né? Que as árvores escurecem, fica muito úmido os ambientes, né? Ou são inseguras. É umas teorias que... né? E eu concordo. Conspirativas, é uma coisa que... Eu costumo falar que é falta de conhecimento, na verdade. Sabe? Falta de conhecimento, porque, se uma árvore já é insegurança, o problema não é a árvore, o problema é a falta de segurança. É falta de sabe? segurança. Se a rua é insegura, o problema não é a rua, é a falta de segurança. Como que eu posso agregar segurança? E aí, a gente tem que falar, claro,
estamos diante de uma cidade cada vez mais distante do povo, porque quando a Jane Jacobs luta para que uma grande autovia não passe pelo bairro dela e destrua um parque, ela estava defendendo que aonde é seguro é aonde as pessoas estão. Sim. Não é? O marginal, ele não vai ocupar a praça se a praça já estiver ocupada. A galera que foi dormir debaixo, né, o povo da rua, pegando o termo que o padre Júlio Lancelotti gosta de usar, eles não foram dormir debaixo do viaduto porque eles queriam. Eles foram dormir porque eles não tinham aonde dormir, sabe? Então, o problema não é o viaduto. O problema era de habitação social. Aí a gente volta para a questão da política pública. A falta de gestão da política pública. Se, por exemplo, uma praça está abandonada, setor sul de Goiânia, você conhece o setor sul? Já ouviu falar? Médio. Setor sul de Goiânia é o quê? Tem uma parte, né, muito famosa ali, foi uma parte planejada dentro de Goiânia. Uhum. E aí as casas todas têm saída para o fundo. E nesses fundos dessas casas tem praças. E essas praças eram extremamente famosas, porque todo mundo queria morar ali, porque no fundo das suas casas, todo mundo se reunia para conversar. E isso, eu conheço isso. É incrível. Umas ruazinhas que você entra, eu conheço isso demais. Aquilo lá é maravilhoso. Só que rapaz, não, é muito legal isso. Virou, o poder público abandonou e ficou a cargo da população cuidar. E aí a população, infelizmente, não conseguiu cuidar. E aí começou o quê? Até presentes marginais, tudo mais que foram ocupando aquele espaço. Mas por quê? Primeiro ponto, falta do poder público estar ali presente. Quando a gente não tem esse problema de gestão, aí você começa a caminhar para os outros. E aí jogam a culpa no quê? No marginal. Porque ali a gente tem que retirar. Não é a solução retirar. E ainda assim a população ainda prefere a existência daquilo. Com certeza. Tô falando porque, você falou, eu me lembrei, próximo aquele marco visual lá, aqueles espetos grandão, uma avenida que passa por baixo, outra por cima, né? E tem esse marco visual bem grande, né? Os espetuíris. Isso. Isso, Deus a tenha. Um pouco para trás, uma confluência, né? Urbanismo em asterisco. E eu tinha uma pessoa próxima a mim que morava ali. A primeira vez que eu conheci essa vila, né? Assim, tava toda grafitada. E aí eu entrei por dentro, pela garagem da pessoa, e aí eu fiquei encantado com aquilo, né? E o morador falou assim, então, sabe o que é pior? Já foi perigoso isso aqui, mas devagarzinho a gente está recuperando. Porque mesmo quando era perigoso, isso aqui sempre foi muito querido por todos nós. Eu acho que essa questão, igual, por exemplo, praça e tudo mais, eu me recordo que lá em São Paulo, quando eu morava lá, minha avó, perto da casa da minha avó, tinha praças pequenas onde realmente a população mais antiga costumava se encontrar e foi levando isso para frente, geração em geração. Então, quando a população abraça um local também, ela tem aquele carinho, às vezes ela zela mais do que o próprio poder público, né? Só que falta força, né? Ela não vai conseguir chegar ali e bater de frente, por exemplo, com um traficante que está ali. Mas sabe o que é uma ação, por exemplo? Os centros urbanos foram abandonados. Goiânia é um exemplo de um centro completamente sucateado. O que aconteceu? Não, tem uma praça cívica no centro de Goiânia. O poder público falou assim, a partir dos domingos não tem fluxo de veículos no anel interno da praça cívica, porque ela vai ser própria para esportes, práticas culturais e tudo mais. A população começou a usar o centro. Revitalizou-se, porque começou a ter uso. A prefeitura investiu mais ainda. Quando teve isso, está o quê? Reduzindo a criminalidade naquela região. Simplesmente da população estar presente ali. Com uma pequena ação, que é, não, vamos deixar esse ambiente para que a população possa utilizar. Sim. Se a gente não deixa aquele ambiente ali para que ela use, não vai ter interesse. Você pega o exemplo também, igual que é aquele parque Vaca Brava, não é? Em Goiânia. Uhum. Ali à noite é um lugar extremamente perigoso. Né? Até mesmo durante o dia eu já estive ali presente, você vê realmente, mas quando, igual você falou, quando a população está presente, o marginal desaparece. Quando a população não está presente, Antônio, eles tomam conta. O marginal também é população, sabe? Porque a gente menospreza a capacidade das pessoas de viverem na cidade. Acho que semana passada eu recebi um convite via Instagram de uma companhia de teatro. Os viadutos, né, que especialmente em desuso, né, já se sabe que é uma solução urbanística de pouca eficiência, nos fins de semana eles são ocupados por
por população, vira meio a praia do paulistano, né? E eu achei o máximo um prédio que era colado, que é um problema seríssimo, né? Então eu tenho um minhocão aqui, o nível da rua aqui, e um prédio de apartamentos. E aí esse grupo de teatro pegou uma janela aqui bem grande, criou um cenário, e as pessoas sentadas aqui no minhocão, assistindo, né? Teatro na janela. Nossa, que... Entende? Fantástico, né? Por que a gente menospreza a capacidade das pessoas? Eu imagino, esse grupo de teatro viu a população ali, uma vez, duas, observou e tal, e falou, gente, nós podemos oferecer isso, sabe? E se não me falha a memória, isso inclusive começou na pandemia. Porque tinha que manter um certo distanciamento, né? E a arte sofreu muito na pandemia. Então, veja, é a cidade respirando a sua própria cultura. Eu acho interessante, igual você começa a olhar algumas questões, foge bastante, assim, não foge da arquitetura, mas você começa a ver que muitas dessas companhias de teatro só sobreviveram também por causa da Lei Rouanet, né, que pega o dinheiro ali da indústria, os impostos e transfere para a cultura, o que eu acho que foi genial. Isso é uma das coisas Isso tudo é social, né, gente? Eu não quero perder o tema de vista. Como... Para a gente entender que a arquitetura social é, acima de tudo, essa interseção entre tantos itens para a sociedade, né? Sim. São pessoas, né? Exatamente. E você pega, igual você comentou, né? Que essa questão da arquitetura social ela já vem de muitos anos atrás, de 4 mil anos atrás. E eu me recordei agora de uma questão que eu vi se não me engano, foi na Arábia. Não me recordo, foi naqueles lados ali do Oriente. Como era muito quente, o que eles fizeram? Não tinha ar-condicionado, óbvio. Então eles fizeram como se fosse uma ventilação cruzada com uma grande piscina em cima, assim, para o ar quente chegar, esfriar na água, descer para as casas. Falei, gente, isso daí é genial demais. O Oriente Médio conhece ar-condicionado há 5 mil anos. A gente é que hoje usa energia. Eles usavam simples mecânica de vento, efeito chaminé, resfriamento, sabe? E viviam muito bem melhor com essas essas soluções. Melhor do que nós vivemos hoje, porque, né? Sim. Hoje o ar-condicionado está aqui, se acabar, esquece. Naquela época não tinha isso, então eles tinham uma qualidade de vida muito boa. Agora, por isso que a sociedade reflete o seu tempo e as suas necessidades, né? Porque eu sempre penso assim, a sociedade grega, né? A sociedade helênica antiga. O que ela queria para si como sociedade? Uma relativa equidade social. Para isso, ela gerou a democracia. Não como a gente entende hoje, né? Porque o que a gente tem hoje não é aquela democracia. Não é o tempo que eles estavam, né? A polis, né? Eu costumo falar que muita gente me pergunta, mas você não tem partido, né? Eu falo, não, eu não tenho partido político, porque a cidade, a polis, cria uma política. E quando a gente parte, você está pegando uma coisa inteira, separando em metades. Para mim, separou em partes, já vai dar errado. Porque é o sistema que dá certo, né? O grego percebeu isso. E ainda que não seja a democracia que a gente idealiza, eles criaram um sistema que permitiu tudo o que fizeram em todos os níveis. Os romanos, enquanto sociedade, o que queriam? A expansão. Olha que fantástico. O romano, ele não impunha a sua cultura. O contexto do Cristo, por exemplo, a gente tinha Herodes, rei, o Pôncio Pilatos, que o que ele precisava era paga imposto. Se vocês pagarem imposto, tá tudo certo. Mas vocês continuam aí com as crenças de vocês e etc e tal. Porque o que o romano queria era a expansão do império. Para isso ele criou leis. Então, gregos criaram democracia. Os romanos, para que o império alcançasse, talvez, um dos maiores impérios que a humanidade conheceu, sabe? Praticamente uma cidade, um estado imperial no planeta inteiro, aonde alcançaram. Mas aí eu pergunto, e o que a nossa sociedade quer hoje?
o que a gente está gerando para alcançar o que a gente almeja. Eu acho que hoje em dia houve uma grande perda de valores. Eu não sei se é uma perda de valores. Eu acho que a gente elegeu valores que estão claramente contrários à nossa natureza. Sim. Sabe? Porque na nossa geografia, a maioria de nós pensa a Amazônia como um produto intocável da natureza divina. E a gente tem que lembrar que por 8, 10 mil anos, populações viveram ali e souberam fazer manejo desta floresta a tal ponto que ela está lá até hoje. Sim. Então, se a gente fosse falar de alguma expertise desse povo, né, do indígena, era essa. Ele sabia viver na floresta, usufruir, porque todo ser vivo consome, o problema não é consumir, né? O problema é gerar o que nenhum outro animal vivo produz, resíduos não insercíveis, sabe? Por isso que eu perguntei aí, que sociedade que a gente quer produzir? Porque essa pergunta, ela define a arquitetura social. O que as pessoas querem para uma sociedade? Porque quando você falou em valores, eu sempre penso nisso. O problema é que hoje o valor do indivíduo está acima de qualquer coletividade. Quem que aceita perder? Ninguém aceita perder mais, sabe? Sim. E aí nós chegamos a tal ponto em que a sociedade não é mais sociedade. É indivíduos. São indivíduos com seus próprios, como que posso dizer, além de ter seus próprios pensamentos, claro, mas com um pensamento muito privado dentro daquilo que ele acredita. Ele, às vezes, muita gente não dá nem oportunidade de expandir para voltar a ser uma sociedade, Sim. né? Fica bitolado naquilo, meu pensamento é isso e... Porque as redes sociais geraram a ideia de que a gente só convive com quem a gente gosta, sabe? E a sociedade nunca se pautava se fosse nisso. assim, ia ser, nossa, tão fofa. Mas é assim que a gente está vivendo, né? Eu só compartilho com quem já pensa como eu. Sabe? Porque quem pensa diferente, eu nem... Gente, olha, parece tão estranho isso, né? Mas nem discutir a gente sabe mais. Verdade. Que aí Sabe? começa... Eu já fiz isso uma vez. A pessoa me apertou, comecei a gritar com ela. Você lembra disso? Comecei a gritar com ela, que eu falei assim, eu não vou nem dar o direito dele dar opinião. E acaba Sabe? que você foi contra aquilo que às vezes você depois parou e pensou, cara, eu fui contra o que eu ensino para os meus alunos. Mas não acaba, não. Eu fui contra, porque eu nem aceitei o mínimo da dialética. A gente não sabe mais discutir, sabe? Porque quando muito eu estou te escutando para eu falar a minha opinião. Sim. Eu não estou te escutando para eu aprender o que você está falando ou para considerar a sua Parece opinião. que todo dia, cada conversa é um debate diferente, né? Todo momento é um debate. Não é uma relação de aprendizado, de ensino, né? Por isso que eu não tenho partido. Eu falo que eu não tenho partido, porque a partir do momento que você escolhe um partido, e eu já escutei essa frase, quem não se posiciona, posicionado é, sabe? E eu falo assim, não, mas eu me posiciono, eu só não estou do seu lado, contrário ou a favor, sabe? Porque é romper com a ideia do sistema, e a natureza é esse sistema, sabe? Longe de mim ser aí, né, esse otimista russoniano, né, de que tudo está certo, é muito ingênuo isso. Não, eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo, mas talvez chegou o momento da gente começar a ceder um pouco mais dos pontos de vista individuais para parar de ser opinião. A queda da ciência é isso, sabe? Em sala de aula, quantas vezes... eu perguntei um dia isso em sala de aula. Você pode fazer tudo? E os alunos, a maioria respondeu, claro que você pode. Eu falei assim, da onde que você tirou isso? Você não pode fazer tudo. Posso sim, sabe? Eu falei, não pode, porque até a liberdade que a gente acha que a gente tem, ela é condicionada ao nosso extrato social, sabe? Porque eu não faço o que eu quero a hora que eu quero. Se fosse... Não, nem mesmo as minhas opiniões eu expresso onde eu quero, sabe? Num mundo hipervigiado, numa sociedade em que o espetáculo interessa. Gente, essa semana, uma aluna, eu comentei em sala de aula, um aluno, aliás, homem, eu comentei em sala de aula que
o problema do atraso não era só que chegava e atrapalhava o funcionamento da sala. É que a pessoa, ela sofreria muito para se engatar na sala de aula, né? E aí esse aluno me mandou uma mensagem depois em inbox que eu tinha manchado a imagem dele. Nossa, sabe? Manchado a imagem é pesado, Que aí ele hein? estava socialmente agora mal falado, né? A primeira coisa que eu pensei foi assim, que imagem que a gente tem, gente? Nós Quem é a somos gente, né? irrelevantes, socialmente falando. Socialmente falando. Irrelevantes. Globalmente falando, o que é esse planetinha? Ó, lembrando aqui o Carl Sagan, né? É só um pontinho, um pálido ponto azul, sabe? Cosmicamente, nós somos irrelevantes e a beleza está nisso. Está exatamente nisso, né? Eu nem respondi, para ser honesto, porque eu não sabia o que responder. Porque você olha, você para, pensa... você fala, E eu falei, o pior para mim foi subverter a minha intenção. Porque a minha intenção, ao trazer à tona, não era denunciar. Era justamente trazer. Falar assim, olha, o prejuízo está sendo seu. Não é o meu prejuízo. Sabe? É o seu e eu estou pensando em você. Mas estamos num contexto em que, quando você faz isso, é inadmissível. Ninguém consegue admitir que você está fazendo isso por um bem coletivo. E assim, querendo ou não, hoje essa sociedade, essa geração Z, né, essa sociedade Z, ela tem essa questão da minha imagem vai ser manchada e... Eu fiquei impressionado com isso. Eu nunca tinha vivido isso. Como as pessoas me veem nas redes Como as sociais. pessoas me veem nas redes sociais. Eu acho que a sociedade de hoje, ela é muito mais o que os outros vão ver do que o que realmente eu sou, né? Então traz um conflito de interesse interno e externo gigantesco. A gente vê isso, né? Todos os dias. Foi engraçado porque, assim, foi uma crítica sanduíche. Você sabe o que é crítica sanduíche? Não. A pessoa te elogia, que é o pãozinho, né? Depois ela te ferra, que é o recheio, e depois ela volta com o pãozinho de novo, né? Porque aí faz parecer que... Um sanduíche. Você bate, assopra, exatamente, passa não mal, tá né? pimentado no meio, sabe? Porque ela falou, ó, professor, eu respeito... O rapaz, eu respeito muito a sua ética profissional, sabe? E eu pensei, ué, pra que tá me levantando? Né? Pronto, levantou pra depois te derrubar, ué. Atacar, né? E aí ela termina falando, mas eu me comprometo a alterar isso, né? Então, veja, tudo isso porque, sem se colocar no lugar de estudante, ele não percebeu que o meu propósito coletivo é maior do que o individual dele, sabe? Que a imagem dele é menos importante do que a imagem do grupo, que tem sim aí alguma repercussão, sabe? E convenhamos, se você for olhar nessa questão do âmbito social, você como professor, você pode falar, olha, não vai entrar na sala, não vai atrapalhar a sociedade. O seu ser individual não vai atrapalhar o ser sociedade, o ser social que está aqui dentro. Então, assim, ele ainda deu sorte. Essa é a parte que me mata. Porque, veja, como um defensor das relações humanas, eu entendo que o atraso vem de um motivo justo. Eu sempre vou partir do princípio que seu pai, às vezes, tem 3 empregos, ele não consegue chegar a tempo. Você tem que cuidar do seu irmãozinho para sua mãe chegar, para poder você sair para vir para a faculdade. Eu sempre parto desse princípio, sabe? Porque eu vivi muitas vezes isso enquanto estudante e poucos professores sabiam, mas os que sabiam, eles percebiam o que estava por trás. Eu trabalhava e estudava, né? Então, quando eu escuto os alunos falar, professor, é muito difícil. É difícil mesmo. Não é fácil, não. É muito difícil, sabe? Estudar é difícil. Aprender é mais difícil ainda. Sim. Mas é necessário porque nos tira deste lugar do indivíduo e nos coloca como sociedade, né? Sim. E eu acho que falta muito disso, literalmente em todos, né? Eu acho que tem Todos. faltado isso nas nossas salas de aula. Eu acho que tem faltado isso nas nossas instituições de ensino. Mas o ciclo está ficando tão grande, assim, tão amplo, embora eu seja muito otimista, penso eu que a gente vai precisar viver alguns caos
para que a gente tenha uma evidência Sabe disso. quando você fala que a gente vive uma espiral? Que a gente tem momentos, né? O Noah sempre fala muito isso. A gente vive numa espiral. A gente tem um momento de baixa, a gente tem uma crescente, a gente começa a subir, depois a gente volta a ter uma descida e por aí vai. E É um uma ciclo. grande montanha-russa. É igual o pessoal fala, né, que momentos difíceis fazem homens fortes, né? Tem aquele Sim. ditado, homens fortes. Então, eu acho que realmente é um momento que a gente está começando ao declive, né? Para depois a gente começar... Acho que a gente está vivendo. Não se trata de voltar atrás. Não há a ideia de regressar, sabe? Porque a espiral é isso, né? Em dado momento ela volta naquele ponto que antes era estranho, mas agora está estável. Para que ele tenha um movimento dinâmico, né? Sim. A pergunta real que eu tenho feito para mim como pessoa, né? E a Barba Branca ajuda nesse sentido, é por que a gente insiste naquilo que não nos faz bem enquanto indivíduos? Se então a sociedade está se estruturando em torno do indivíduo, então por que o indivíduo insiste naquilo que não faz bem para ele? Eu reconheço, né, o Paulo Freire não podia ter sido melhor, assim, ter conhecido melhor a alma do brasileiro, embora eu acho que o Paulo Freire é para o mundo inteiro, né? Aliás, ele é adotado fora do Brasil e aqui a gente tem pouquíssimas experiências, né? Quando ele fala que o problema é que o oprimido, que não tem uma educação que o liberta, quando ele alcança outro patamar, ele quer oprimir. Ele que foi oprimido, Ele quer repassar... ele quer ter a experiência Poder de ter o direito, oprimir. né? E eu entendo eu isso. sofri, agora eu tenho o direito de fazer alguém sofrer. É justo. É justo, sabe? Então eu tenho percebido isso na docência, né? Não faz sentido a gente manter os sistemas avaliativos que a gente tem hoje com as facilidades das IAs e etc. Não faz sentido. Assim como não vai fazer sentido o aluno entregar um trabalho de IA, porque ele claramente não participou daquilo ali, sabe? Mas ele que tem que saber que não faz sentido. Né? Não adianta você falar, ele tem Não que mesmo. entender isso. Não mesmo. Só voltando agora num gancho, antes que dá o nosso time, da questão da arquitetura social desse tema que abrangeu muito. Não falamos de construção, né? Não falamos de construção, mas sim, nós falamos de uma construção pessoal. Falamos da construção da sociedade. Da construção da sociedade. Né? Porque a nossa faceta da sociedade, o nosso instrumento é o tijolo. Sim. Mas o tijolo não é a sociedade. O tijolo são as pessoas. Então, o nosso papel não é o tijolo. O nosso papel é a sociedade. O instrumento é que é o tijolo. E isso eu concordo plenamente. E volto naquela questão também, da questão da política. Né? Porque a política, assim, felizmente para alguns, infelizmente para a grande maioria, ela tem uma interferência gigantesca, não somente socioeconômica, mas também nessa questão do ser humano mesmo, da condição de vida, de tudo. Hoje, você pegar um exemplo de uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer uma vez, que era Poços de Caldas, que é uma cidade tanto turística, quanto uma cidade industrial, super arborizada, uma cidade maravilhosa. Hoje, acho que eu não tenho não sei nem expressar direito para falar de Caldas Novas. Por quê? Caldas Novas hoje ela é uma cidade... Não é uma cidade bonita, convenhamos. Você setoriza o que é bonitinho. Mas você dá 2 passos para a esquina, você já vai ver, você vai no centro da cidade, descendo ali, atrás do parquinho. Tem um prédio que, desde que eu me entendo por gente, ele tá do mesmo jeito. Só tá no tijolo. Ninguém mora, ninguém faz nada. A política pública, beleza. Para eles, isso tá tudo bem, tá lindo, tá bonito na cidade. Cidade que hoje não tem uma segurança tão boa, já foi pior, mas melhorou bastante. Agora, aparentemente, estão criando a Guarda Civil, né? O primeiro grupo de Guarda Civil da cidade. Então, uma coisa que eu achei interessante. Mas, em compensação, vamos tirar a árvore, que é mais barato. Tirar a árvore e plantar palmeira, a manutenção é mais barata. Pintar a praça de azul, também é uma coisa prática aqui que é comum. Não sei se tem alguma questão de, sei lá, cromoterapia para eles. Mas, Não, tem cromoterapia, estudo das cores. Existe.
Você nunca viu, não? Que esse videozinho no YouTube, no Instagram, que a mulher fica lá com um monte de roupa colorida. Tira uma, tira outra. Qual que combina com você? Qual que é a sua paleta de cores, não? Qual que é a sua paleta de cores, não? Eu só uso preto, porque eu sou alérgico, os bichos não vêm em mim. Não, eu só uso cor escura por causa disso. Aliás, estou de óculos, porque eu estou com uma enxaqueca terrível. E no mundo do cancelamento, as pessoas vão achar que eu estou fazendo estilo e tipo, né? Né? Não, aqui tem muita iluminação e eu tô com muita dor de cabeça. Não, eu não sei se tem alguém na prefeitura que faz cromoterapia e resolveu implementar isso na cidade. Não, mas eu ainda quero entender. Peraí, só isso. Como é que é? Põe roupa... Põe uns lenços coloridos. E aí vai definir quais as cores que combinam com você. Aí vai tirando. Quente. Aí vai tirando. Aí vai tirando. E aí, qual que combina com... Sociedade É a mesma coisa das praças. Eu acho que eles colocou azul e falou, peraí, estão aqui, fica legal pra vocês. E assim, eu acho que Caldas Novas, por exemplo, perde muito em não trazer uma indústria pra cá, no meio social também. Geraria empregos, muitos empregos. Você pega em uma indústria hoje, pegar Catalão, Mitsubishi, tanto de emprego que não gera, são mais de 2.000 funcionários às vezes. E querendo ou não, paga bem melhor do que o ramo hoteleiro. Então, assim, entra esse conflito de interesse gigantesco. O que é viável para uma cidade que ela é governada pelos hotéis e uma cidade que entende que não é apenas isso. Então, acho que isso também envolve muito essa questão de arquitetura social, porque eles visam realmente somente um hotel. Caldas Novas quase que uma cidade de coronel ainda. Né? Mas o nuance você define muito, né? Caldas não tem uma identidade ainda. Né? Então, você sabe que eu acho que... Eu não tenho conhecimento urbanístico da cidade de Caldas, assim. Eu tenho evitado, nesses primeiros anos de implantação do nosso curso de arquitetura, justamente para eu não enviesar, né? E eu acho que é importante isso. Mas como usuário da cidade, o que eu percebo, assim, é que o problema não é o turismo. Não. Que o problema não é a política pública. O problema é não tentar entender a identidade da cidade. Porque eu brinco muito que Caldas me parece Las Vegas, sabe? Ela tem, e existem grandes estudos em torno de Las Vegas, né? O Venturi, por exemplo, ele entende o que é Las Vegas, né? Então, guardada a escala, o alcance, a quantidade de dinheiro e etc e tal, né? Nós brasileiros achamos que aqui está tudo sempre muito... E não, Caldas é uma cidade interiorana, né? Mas eu me preocupo que esses grupos dominantes, eles precisam entender que sem a identidade dessa cidade, se acabar quem mantém a cidade, acaba para todo mundo. Então, não é que vai acabar a água quente, existem soluções, hoje né? tem... Exatamente. Eles usam fornalha, na maioria. É entender como que essa dinâmica pode estar fragmentando. Para mim, esse é o termo adequado para Caldas. Caldas Novas, uma cidade socioespacial fragmentada. Então, fragmentar é quando eu tenho um todo e eu separa essas partes, sabe? Às vezes as partes estão por si só, elas dão conta de si, sabe? Mas o problema é quando uma dessas partes não der, sabe? Eu fico pensando, se isso acontecer no universo do turismo, as pessoas vão sofrer o impacto disso. Se for o contrário, se as pessoas não conseguirem se manter, porque eu vejo até a diferença de preço. Sim. Você comprar coisas na parte de mercado. Vamos pegar a pandemia, por exemplo. O turismo sofreu um impacto gigantesco. Como que a cidade sobreviveu no período de pandemia? A gente não estava aqui para vivenciar isso. Foi esquisito. Inúmeras lojas fecharam, gente. Entende? Desemprego, porque não estava para manter o funcionário, né? E antes que alguém fale, a pandemia afetou todo mundo. Afetou todo mundo. Mas alguns setores dependem exclusivamente de gente. Sim. Sabe? Então, penso eu que o que nos falta aqui, enquanto cidade, é a compreensão do movimento da cidade, dessa dinâmica da cidade. Até para acabar, até hoje tem gente que fala que a água quente da cidade é por causa do vulcão. Entendeu? Eu vi um vídeo do cara... Foi o cara passando de avião, filmando. Falei, gente, olha o tamanho daquele vulcão, em comparação, mostrando a serra, gente.
Eu vendo? acho que é uma ignorância muito grande, infelizmente. É a falta de identidade da cidade. Mas porque há políticas públicas que vendem a imagem da cidade com águas vulcânicas. O que é erradíssimo. Sabe? Porque, igual, por exemplo, Poços de Caldas é um vulcão que mantém a água aquecida. E lá é vendido como um vulcão. Tanto é que você faz uma visita, tem um passeio lá que você vai perto do vulcão, que tá extinto e tudo mais. Enfim, Caldas Novas sendo Caldas Novas. Eu não acho que Caldas seja tão emblemática quanto falam. Pessoalmente, eu acho que é uma cidade interiorana, sabe? Que ainda tá começando. Exatamente, que não tem problemas que muitas cidades já têm, sabe? E eu, pessoalmente, acho que existe um potencial nessa cidade, inclusive humano, maior do que a gente imagina. Porque todo mundo que lida com gente, com estranho, ele ganha, sabe? Isso é da natureza do brasileiro, né? O brasileiro não valoriza a si mesmo, mas eu sou fã do brasileiro. É aquela coisa, a sabe? grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas a gente aqui no Brasil, A gente dá um jeito. a gente sabe viver com o outro. Sabe? Toda essa polarização da política não é suficiente para tirar isso da gente. Igual o povo fala, o brasileiro só não domina o mundo porque... A gente Porque não quer. briga e depois vai fazer churrasco junto, sabe? E isso é muito, muito do nosso povo. Eu, pessoalmente, sou fã. E eu acho que Caldas, nesta fragmentação, se ela encontrasse um caminho, né, que permitisse, talvez, a união dessas rupturas, penso eu que isso aqui tinha potencial para ir mais do que a gente imagina. Eu acho que a dica tá aí, viu, meu povo? O curso de arquitetura quer contribuir neste sentido. Estamos nos situando, né? A gente tem uma metodologia aqui, eu recentemente estou até publicando um artigo nesse sentido. Como precisamos resgatar a aprendizagem que se dá no conhecimento social, sabe? Isso não tem a ver com partido, isso não tem a ver com ideologia, isso tem a ver com gente. Não tem a ver com política, tem a ver com ser humano. Porque a arquitetura é uma ciência social aplicada. Ela não é feita para botar a casa bonita no Instagram. Aí você fala que você faz para a cidade, mas é porque a cidade vai ser usada por todos. Pela pessoa. Né? A gente fala que é tudo para a cidade, mas tem que olhar quem vai usar a cidade. O povo. Esse é o segredo. Bom, gente, quero agradecer. Noah, muito obrigado por ter doado seu tempo para nós. Rafael, a mesma coisa, eu sei que vocês têm uma vida aí corrida. Então, quero agradecer muito. Tá? Esse aqui foi no sacrifício, hein? Esse daqui foi. Mas é isso, pessoal. O Talk Civil Sem Terra. Agradeço aí a presença de todo mundo que auxiliou. E é isso. Obrigado, Rafael. Obrigado, Noah. Tamo junto.